Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, é bem interessante o que nós estamos vendo de perto nesse cenário político de suposta polarização. É muito estranho o vitorioso, colocando aspas na palavra, do primeiro turno, já está fugindo do debate no SBT. Em 2018, eu ouvia muito que o Bolsonaro nos debates não iria chegar a lugar nenhum. E além de tudo, dizendo que a facada elegeu o nosso presidente da República. Vocês lembram disso? O ex-presidiário tem números tão confiáveis diante o quão bom foi o seu governo para a nação, que fez parte da política que abonou o problema de muitos pobres, principalmente, assim ele diz, não é verdade? Por que ele está com tanta insegurança e só se garante num debate da Rede Globo? Em primeiro lugar, será que ele sabe, ele tem a consciência que a Globo faz mediação para ele e tentou no primeiro turno, a todo custo, transformar o padre Kelmon num padre fake? Todas as verdades que o padre falou estão acontecendo a partir de agora. Isso já era público e notório mediante os apoios constituídos no segundo turno. E o senhor João Amoedo, ex-presidente nacional e fundador do Novo, tenta ser a referência para se dizer que é necessário votar no ex-presidiário, visto que o nosso presidente seria um suposto nocivo à democracia brasileira. Que piada! Quem não sabia que o Amoedo poderia apoiar o Lula? Afinal, sabemos desde lá de trás que a terceira via não existe. Só que os supostos candidatos da terceira via, de forma até surpreendente, alguns vieram para o lado de Jair Bolsonaro. Exemplo: o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e hoje senador eleito Sérgio Fernando Moro. Consequentemente, ele se viu na obrigatoriedade de apoiar Jair Bolsonaro. Por quê? Em primeiro lugar, que ele consequentemente ele não esperava ganhar a eleição. Primeiro ponto. E no segundo ponto, ele sabe que as figuras ligadas ao PSDB, partido qual ele sempre buscou proteger, hoje faz parte do velho teatro das tesouras e que não lhe restituiria os devidos favores, tanto que hoje estão com o Lula. E dentro do eleitorado da esquerda, é lógico que Moro não teria qualquer espaço, visto que ele foi visto como um juiz totalmente parcial de prováveis interesses escusos, assim diz a esquerda. Com isso, ele acaba declarando apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o que é de fato, vamos dizer que cômodo para ele nesse momento. Mas por outro lado, podemos levar em consideração também que não era nem um pouco difícil de um João Amoedo apoiar o Lula, como também não do Kim Kataguiri, que diz não estar com ninguém. Mas ninguém se esqueceu que em 12 de setembro de 2021, ambos foram para os palanques de figuras ligadas a toda a militância de esquerda chamar o nosso presidente de genocida. Isso prova que há muito tempo já existia essa união em prol da esquerda, visando criar artifícios, tentando usar os métodos de desgaste, que é o que era mais satisfatório
para a esquerda naquele momento e ainda continua sendo. Só que esses métodos de desgaste estão saindo pela culatra, porque não tem como falar dos supostos 51 imóveis se isso tudo envolve toda a família Bolsonaro, que é gigantesca, e são pessoas de classe média alta, o que é totalmente diferente dessas mesmas pessoas que enxergam irregularidades nas movimentações financeiras da família Bolsonaro, enxergam o ex-presidiário como inocente e como solução para o país. Algo está incoerente nesse tipo de pensamento, de tentativa de falso equilíbrio, ou quem sabe, utilizar do equilíbrio para depois implantar o radicalismo do outro lado. Eles são seletivos mediante o que é democracia, e seu principal patrono, que é justamente o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, fala em controle da mídia e da classe média, porque a classe média ajudou a movimentar os sites de entretenimento, mostrando as verdades, seja através da série Brasil Paralelo, seja através dos conteúdos informativos, os quais eles tentam falar que é fake news. Mas basta se ver a situação que chegam países que tomam medidas populistas demais, que fazem com que a nação pague contas caríssimas a médio e longo prazo, enfrentando crises causadas por uma economia artificializada, por um momento econômico que na verdade não existia, era apenas uma sangria do Tesouro Nacional, que estava custando o valor da dívida pública a longo prazo. Moratória é igual a recessão, igual a pedidos de ajuda, igual a quebra de inúmeras empresas e desemprego em massa. Só que a conta chegou no governo Dilma. Está explicado por que Dilma não aparece nas campanhas do ex-presidiário? Só que no primeiro turno ela já apareceu. E quando que ela apareceu? Exatamente no discurso que foi dado em São Paulo após o resultado do primeiro turno, o qual eles estavam convictos que a vitória viria com naturalidade. Contudo, que tentaram, ocorreu o segundo turno. Mostrou-se uma grande projeção de força para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Nordeste brasileiro não é capaz de fazer milagre. As cidades de médio e grande porte não têm todo esse fervor pró-Lula. Na Bahia, Roma pode não ter conseguido emplacar, mas quem sabe se viesse ao Senado não desbancaria o Otto Alencar. É uma possibilidade. A ACM Neto, por sua vez, conseguiu ir para o segundo turno, o que não costuma acontecer no estado da Bahia desde que o PT assumiu seu comando a partir de 2006. Isso é prova que aos poucos esse ciclo vicioso está se encerrando, e a ACM Neto tem reais chances de disputar voto a voto com o senhor Jerônimo Rodrigues, aquele que negou merenda escolar em período de pandemia. Isso ninguém fala. Agora, falar que faltou oxigênio no Amazonas, colocando a responsabilidade do governo federal, pode? Falar que a pandemia matou tantas pessoas por negligência do presidente, também pode? Foi o presidente que falou que era uma gripezinha? Ou foi aquele conhecido médico daquela conhecida emissora de televisão, aonde o ex-presidiário se sente numa sabatina quando vai lá e não num debate? Mídia militante perde a cada dia o seu real contexto, mas o liberalismo conservador
somado a um povo que quer lutar por um país longe da corrupção, longe dos quadros políticos aglutinados que se uniram após fazer composições de outros governos, mostra apenas que se tratavam das velhas coalizões políticas que apenas se revezavam na política partidária, diferente de outras formas, mas com a mesma prática. Isso que significa dizer que quando reinou o Partido da Frente Liberal de 1986 até 2002, havia um domínio do oligopólio dos coronéis do Nordeste. Parte desses coronéis perderam aliados para a base do governo e para o Centrão. E depois foi Bolsonaro que comprou o Centrão. O declínio político do PFL, que passou a ser DEM, veio a partir da tomada de projeção do poder central, que foi o lulismo ao extremo. O DEM voltou para a ascensão à medida que buscou outros caminhos de desvinculação de suas articulações com o PSDB e o antigo PPS ou Cidadania. O DEM se tornou União Brasil na fusão com o PSL, porque sabiam que sem o contexto bolsonariano não iria a lugar nenhum. Fizeram a mesclagem e permitiram essa confederação. Isso mostra que até existe uma polarização ideológica, mas mostra-se que o resultado do primeiro turno, onde aponta a frontal diferença pelo ex-presidiário de São Bernardo, é para lá de suspeito, na medida em que o povo brasileiro está insatisfeito e, se Deus quiser, está disposto a dizer: Paulo Guedes, estou com você; Tarcísio, estou com você; General Pazuello, estou com você; Damares, estou com você; Capitão, Presidente Jair Messias Bolsonaro, estamos todos com você. Queremos você reeleito. Queremos que possas dar continuidade a esse projeto de plano estratégico para levar o Brasil aos caminhos ideais do crescimento sustentável de uma nação hipossuficiente, que assim estamos pleiteando. Um grande abraço a todos. Na próxima live eu vou falar da cara de pau do fundador do Partido Novo e ex-presidente do mesmo, João Amoedo, em apoiar Lula. Essa live vai ser amanhã, não perca. Aquele abraço do seu amigo de sempre, Diego Santana. Fiquem com Deus.